E como é que ficaria o prejuízo, a parte funcional desse desequilíbrio? É aí que, não sei se surge a ginecomastia. Exato, cara. Baixa energia, qual que é o Exato. sintoma? Esse desequilíbrio. Então, assim, a nossa glândula mamária, por exemplo, ela sofre constante influência de estímulo proliferativo e estímulo inibitório, né? Se o estímulo proliferativo predomina, estrogênio desequilibrado, ela tende a começar a proliferar um pouco mais, entendeu? Posso ter prejuízo, sim, funcional, posso ter piora da resistência insulínica, do metabolismo da glicose, posso ter piora da libido, tá? Um dos sintomas mais específicos, né, falando em especificidade, da deficiência de testo é a parte sexual. Mas a gente sabe que a parte sexual não depende só de hormônios. Hoje também isso é muito simplificado na internet. Ou seja, uma pessoa com uma testo baixa pode ter uma libido alta. Pode ter uma libido alta. E eu já atendi muitos pacientes com a testo de 170 com uma libido ok. Mas nesse caso a gente pode ter uma piora metabólica, né, da resistência insulínica, que já está ruim pela obesidade. Então a gente vai atuar ali de alguma forma, né? Vamos sim. Então, é comum hoje, é bem mais comum do que era antigamente, né? A gente não tem relatos de literatura, por exemplo, talvez dos anos 90, sobre uma deficiência androgênica induzida pela obesidade. Ninguém pensava muito nisso. Qual que é a parada que é mais comum hoje? Por qual razão se especula? Cara, Por que você está falando que nos dias... Isso aqui é importante, tá? Sim. Você está falando nos dias de hoje tem uma deficiência de testosterona maior na população em geral dos homens. Sim. Por qual... Cara, é porque a deficiência de testosterona ela tem N causas. Então a gente divide elas entre causas primárias, ou seja, um problema no testículo. Poxa, sou moleque, estava andando de bicicleta, tomei um tombo grande, torci o testículo, tive um prejuízo ali. Tá. Isso pode desencadear uma deficiência de testosterona. Eu caí de moto na vida adulta, tive um trauma ali, né? Outras questões primárias, que são mais causas urológicas específicas. As secundárias, geralmente, tumor hipofisário não deixa de ser uma causa relativamente comum, né? Hiperprolactinemia, que a gente fala. Tem coisas genéticas também que pegam causas mistas. Alguns medicamentos às vezes podem dar uma inibida também, mas acabou que a parte metabólica hoje eu diria que é a mais predominante assim, na deficiência secundária, na sinalização do LH para o testículo. Ou seja, estilo de vida errado. Sim. Cara, impressionante, né, Gabi? A gente chama todo mundo aqui, cara, da inteligência artificial ao cara dos hormônios. Todo mundo cai no estilo de vida falando. Cai, não tem como a gente fugir. O cara do câncer, da genética. Não tem como a gente fugir. Véio. Por mais que a gente pudesse ter uma fuga, não tem como, cara. Estilo de vida que envolve muitas coisas, né? Sono, alimentação, atividade voluntária e o NEAT em si, o controle de estresse, que é difícil a gente conseguir aprender ou conseguir fazer e executar. E, de fato, é estilo de vida, cara. Tá, antes da gente passar para as mulheres, eu vou segmentar em homens e mulheres e depois no final eu abro para dúvidas que eu tenho gerais. Não, vamos... Ainda seguindo nos homens, então beleza, a gente tem essa maior deficiência de testosterona, mas a gente sabe também que, por exemplo, existe uma época da vida, como por exemplo, a gente não entrando ainda em drogas de abuso, uma época da vida que, sei lá, cara, meu pai tem 60 anos, talvez para ele seja recomendado a reposição da testosterona que com a idade naturalmente reduz no homem. Você comentou que em off ali, você tinha comentado que em 2013 saiu um estudo no The New England Journal of Medicine que foi bastante alarmante na questão de reposição, falando que aumentava o risco cardiovascular. Perfeito. Como é que tá isso hoje, cara? A reposição é segura? Meu pai pode tomar? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu acho que isso aqui é importantíssimo, pessoal, que vocês tenham alguém como um veículo imparcial. Porque às vezes, cara, tem um homem aqui assistindo com 50 e poucos anos, com baixa energia e nem tem noção que pode ser texto, cara. Sim, sim. Então, assim, a gente não pode falar que todo mundo tem deficiência, igual se faz, mas é importantíssimo que a gente entenda que isso é uma coisa cada vez mais comum. E aí, qual que é a sacada mais importante dentro da medicina, pessoal? Somos aqui soldados da ciência, então a gente tem que falar disso com imparcialidade. Na medicina, a palavra hormônio hoje, ela causa muito medo, né? Muito terror, poxa, é hormônio. Até hoje ainda tem um estigma assim, entendeu? E muitos profissionais não conseguem separar o seguinte, o que é reposição, o que é uso, o que é abuso. Foi uma das minhas ideias principais de trazer nos meus livros sobre isso. Então, por exemplo, reposição, eu parto do pressuposto que eu tenho um paciente com deficiência. Não adianta eu ter sintomas de libido baixa, cansaço, mas a minha testosterona está normal, e isso é por outro motivo, e eu uso testosterona, isso não é exatamente reposição. Sim, isso é uso. Reposição você quer trazer ele para dentro da variável. A reposição, eu tenho um cara que está com uma testo menor do que a grande maioria, que tem um valor de corte, que hoje em dia até por idade. Então, às vezes, por exemplo, você falou do seu pai, com 60 e poucos anos, talvez um valor de 330 de testosterona seja aceitável, seja ok. Mas para um garoto de
19, 20 Entendi. anos, 330 é baixo. Então a gente faz os estudos de cortes por faixa etária. Existe isso até um pouco, são umas críticas analíticas, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então assim, a reposição hoje, 2023, para quem está vendo esse vídeo, nesse ano, ela é muito mais bem interpretada dentro do meio acadêmico, bem compreendida, né? Saiu 2 ou 3 meses atrás, final de junho, um dos maiores trabalhos também que bateram o martelo que repor testosterona até em paciente de alto risco cardiovascular, ou seja, eu tenho um paciente que tem diabetes mellitus, tenho um paciente que tem obesidade, etc., já teve um infarto prévio, que esse paciente ele pode fazer reposição se ele precisar, isso não aumenta o risco dele. Tá? Isso tinha-se muito medo disso, porque em 2013 a Rebecca Vidgen, que é uma pesquisadora renomada, publicou um trabalho num jornal científico ali de relevância, né? E isso, assim, uma crítica que infelizmente eu tenho que fazer ao meio médico. Dentro da medicina, a gente tem muito aquela questão do REC repete, né? Ah, eu ouvi falar, sai um estudo, um amigo meu me falou, eu vi no jornal. Mas ninguém abriu o estudo. Poucas pessoas gostam de fazer isso e têm a capacidade de avaliar aquilo ali, né? E foi um estudo que até hoje muita gente embasa para falar que testosterona em reposição faz mal, quando na realidade era um estudo que era para avaliar homens sobre reposição, tinham mulheres no grupo amostral. Eles pegaram, por exemplo, olha só, pessoal, se eu tenho um grupo aqui na minha esquerda que já teve infarto prévio, fumou a vida toda, esse grupo, se eles não fizerem nada, eles já vão ter um maior índice de infarto, de AVC, etc. E eu tenho um grupo controle, que é o que não dá intervenção, que é mais saudável, naturalmente o grupo de cá vai morrer mais, né? Aí se eu tenho um estudo que eu avalio o grupo que já tem mais risco e dou testosterona para esse grupo, e esse grupo tem mais infarto e AVC, não é pela intervenção, isso é um viés de seleção, né? Mas como é que... A minha dúvida é assim, talvez o objetivo da Rebecca nem tenha sido achar se é seguro ou não, mas interpretaram isso do estudo dela, porque eu acho muito estranho sair no The New England no estudo... E aí que tá, por mais que tenhamos jornais muito bons, extremamente respeitados, na hora que a gente vai mergulhar mais na parte ali analítica, ver aquelas estatísticas, avaliar melhor os dados, muitas vezes passam estudos bons em grandes jornais, entendeu? E aí entra o estigma e o preconceito, aspas, na interpretação. Porque assim, para quem estuda pela base, a pessoa abre ali e vê, poxa, tem isso, realmente eu não posso tirar essa conclusão. Mas para quem simplesmente ouve falar, repete o que alguém falou e não vai na informação na fonte, aquilo se torna uma verdade. Quer um exemplo maior? Por exemplo, eu faço pesquisa também, mais de revisão, não botando a mão na massa ali de intervenção, de RCT, mas a gente publicou no ano passado, em fevereiro, eu gosto muito de polêmicas, né? A gente publicou um trabalho na URO, que é uma revista lá europeia, que é sobre reposição de testosterona e câncer de próstata ou hiperplasia benigna prostática, que é o aumento prostático ali, tá? E até se tornou um dos trabalhos mais vistos, tem uma quantidadezinha até razoável de citações, dado esse meio, está com 6 citações hoje. Bastante já, cara. É uma quantidade boa, né? Mas assim, o que acontece? A gente já tinha dados do início dos anos 2000 que era seguro fazer reposição, que não aumentava o risco de câncer de próstata. Uma coisa é fazer a reposição, outra coisa é um paciente com câncer de próstata ativo, eu dar testosterona para ele. Aí o tumor vai alimentar aspas daquilo, entendeu? Já tá ali, né? E demoraram aí muitos anos até a gente entender, né? Principalmente os especialistas, os urologistas, a grande maioria dos urologistas hoje que estão nessa parte são colegas, né? Hoje a gente já entende, já está no guideline e tudo mais, mas demorou muito. É uma coisa que a gente já tinha que ter mais clareza, né? Tá, hoje, então, uma pessoa com... Como é que está hoje o estado Você da arte? pode fazer reposição de testosterona que não aumenta o câncer de próstata. Então, pelo que a gente tem hoje de dados, uma pessoa que precisa de reposição de testosterona diagnosticada pelo médico, ela pode, pelo estado da arte, receber a reposição de testosterona sem nem aumento no risco de câncer de próstata, nem aumento de evento cardiovascular. Perfeito, é seguro. Isso, é seguro. E não estou falando baseado em opiniões, pessoal. Eu não costumo trabalhar com opinião. Trabalho dentro do que a gente tem de dados mais fidedignos até o momento. E é isso, tá? Esse trabalho, Traverse, ele comprovou pra gente tanto esse aumento de risco e mais ainda essa parte prostática, entendeu? Então, assim, claramente, não é pra gente sair gritando aos 7 ventos que, nossa, é a coisa mais segura do mundo. Mas é sim seguro desde que bem indicado, aí a medicina tem isso. Tem que ser indicado. Poxa, eu atendi um paciente, vi que tem uma coisa errada.
fiz uma biópsia da próstata, tá com um Gleason ali maior do que 6, eu não vou fazer a reposição. Né? Agora, tudo, a demanda é esse manejo, né? Essa arte médica. Sim, claro. Assim, nesse aspecto. Mas é aí que mora a beleza da saúde. Você trabalhar num espaço apertado entre o que o estudo mostra, o que o paciente vive, qual que mostra no exame, né? Isso que é legal. E aí você estava falando que essa é a parte do... Você estava caracterizando a reposição, uso e abuso. Perfeito. Uso, o que é o uso agora? Uso. É difícil a gente caracterizar o que é uso e abuso. Né? Eu diria que assim, eu enquadraria o uso em propósitos, talvez, que não sejam a reposição de testosterona. Todo mundo, por exemplo, os hormônios, pessoal, né? Todo mundo chama de anabolizantes, esteroides. Né? Esteroides, na realidade, são muitas medicações. Corticóide é um esteroide, derivado de colesterol. O nome vem da cadeia, né? Da cadeia, derivado de colesterol ali. Mas, assim, os esteroides androgênicos, que são aqueles que a gente chama de anabolizantes no geral, eles foram feitos com um propósito. Eles foram feitos com o propósito de serem agentes anticatabólicos, que previnem a perda de massa muscular ou auxiliam no ganho dentro de um quadro onde eu tenho uma patologia, né? Então, por exemplo, eu tive um paciente, anos 50, um paciente numa internação, um paciente perdeu... Bom, o paciente internou com 72... Vamos dar um exemplo mais atual até. O paciente internou com Covid, foi entubado, perdeu 18 quilos num espaço de 30, 40 dias, não está conseguindo voltar à ventilação. Será se ali não seria um momento que ele poderia se beneficiar da introdução precoce para não perder tanto peso e tanta força no meio da internação? Infelizmente, por muitos preconceitos e misturas do que é reposição, do que é uso, do que é abuso, hoje a gente tem uma trava grande para conduzir estudos com esse campo. Por quê? Porque hoje a gente enxerga a DECA e DURA como coisa de academia. A gente não enxerga como uma medicação que teria seus fins e seus propósitos. Entendem? Então, assim, o uso pode ser clínico. O abuso, ele depende. Eu sempre gosto de caracterizar uma coisa quando eu vou explicar. Eu estou andando aqui de carro na BR, o limite é 120 por hora. Se eu estou andando a 125 por hora, eu estou correndo? Depende. Talvez eu estou acima do limite de velocidade. Mas se eu estou a 125 por hora ou se eu estou a 250 num carro turbo diferente, Nos dois contextos você está correndo. Nos dois contextos eu estou correndo, mas num contexto eu estou correndo o dobro do que no outro. Né? Então isso também é uma coisa que a gente tem que começar a enxergar como profissionais, porque o uso e o abuso, eles têm diferenças extremas, né, em faixa de dose, em tempo de uso, em subpúblico, por exemplo, que vão vir com o uso de outras substâncias também, entendeu? Hoje muita gente olha, por exemplo, a medicina esportiva só fala de hormônio? Não, na realidade, em suma, a medicina esportiva não. O mínimo que ela era para falar era de hormônio, entendeu? Mas, assim, uma das minhas das maiores vocações que vieram para mim foi falar de clínica. A gente não tem ensinamento em graduações e residências, etc., sobre alterações que, por exemplo, o abuso de PEDs, né, que são drogas de aumento da performance, causam em cada sistema. Né? Porque, por exemplo, eu não vou ter um estudo aprofundado ou toda uma avaliação de todos os trabalhos científicos que existem sobre o abuso de esteroides anabólicos e a cardiologia. Uma área, por exemplo, que eu atuo, que estou fazendo pesquisa hoje, a parte de infertilidade, pessoal. Então, por exemplo, eu não tenho tanta coisa específica assim dentro de uma especialização, porque a medicina é um mundo, né? Eu costumo dizer, cara, cada especialidade é uma área distinta e dentro dela eu tenho áreas muito distintas que às vezes nem se conversam. Né? Então, assim, em relação ao abuso, isso é uma coisa subjetiva, né? O que eu caracterizo de abuso? É usar 250 mg de testosterona por semana, sendo que a reposição é 100? É usar 2.000, igual às vezes um atleta de fisiculturismo usa? Né? Temos faixas muito diferentes aí que vão trazer riscos e outras questões diferentes também.